A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero estar aqui iniciando esse vídeo, já pedindo perdão aí a você que estava acompanhando o curso de discipulado, né? Você que é inscrito no canal, por esse tempo que eu não fiz uma publicação do vídeo no canal, né? Nós estamos aí num cenário meio complicado, tá difícil, por causa dessa pandemia, estamos passando por uns momentos meio delicados, não só eu, mas como todos, né? Na mesma situação, passando por essas dificuldades aí dessa pandemia aí, né? Que na verdade toda essa crise aí não é só a pandemia, tem muitas coisas envolvidas por trás, mas não é o nosso propósito falar sobre esses negócios aí. Deixa que eles se resolvam, vamos apenas cuidar da palavra, né? Vamos apenas cuidar da mensagem que nos é cabida. Eu quero pedir desculpas aí por essa demora de colocar a continuidade do discipulado. E também já deixar avisado que eu vou aí colocando o vídeo em partes. Por que eu vou colocar em partes? Porque o vídeo fica pesado, fica cansativo, é muito conteúdo para um vídeo só e acaba ficando cansativo e vai acabar que você não vai assistir o vídeo inteiro. Muita gente não vai assistir o vídeo inteiro porque é cansativo, fica muito tempo, né, falando e muito tempo ali você assistindo. Tem uma hora que também a sua mente dá uma dispersão, você dispersa do conteúdo e nós perdemos aí o objetivo, perdemos o foco e não atingimos o nosso objetivo, que é a solidez espiritual daquele que está nos ouvindo, porque o objetivo desse vídeo, desse canal em si, é dar uma solidez, é a pessoa ficar sólida espiritualmente no seu conteúdo ministerial, é entender a palavra de Deus, entender pelo menos o básico, não é entender tudo, mas pelo menos o básico, para explicar, conceituar o que é a sua fé, conceituar o que é a salvação. O nosso propósito hoje, nós vamos mostrar o que é salvação, explicar o que é salvação, como que aconteceu a salvação, de onde veio a salvação. E nessa lição ainda tem muitas coisas mais a discorrer, outros assuntos que em outras partes, em outros vídeos nós vamos continuar nessa lição. Mas para este dia de hoje, o nosso propósito é conceituar o que é a salvação. Mas por que nós estamos falando de coisas tão simples, coisas tão básicas? É porque ainda nos nossos dias nos deparamos com uma escassez muito grande de ensinamento. É uma escassez muito grande de se dar um tópico para estudo. E nós observamos que no meio da igreja tem aí uma pobreza muito grande de conhecimento das coisas simples, das coisas básicas. E quando se depara em muitas situações, congressos, eventos, falam-se de tantas coisas difíceis que a igreja acaba não entendendo nada do que está sendo falado. E o apóstolo Paulo, ele foi bem claro para a igreja de Corinto: se eu for falando coisas que vocês não entendem, que edificação vai ter para vocês? Que amadurecimento vocês vão ter na fé se não entender aquilo que é falado? Então, por isso que é muito importante conhecermos aquilo que pregamos ou aquilo que aceitamos. Como que vamos anunciar a salvação para outro se nem nós mesmos sabemos conceituar o que é salvação? Na lição passada, que foi a lição 1, nós aprendemos lá a conhecer a Deus. Como que nós conhecemos a Deus, as personalidades de Deus, as qualidades de Deus, e tudo na palavra, com tópicos da palavra. Nessa lição, nós vamos conceituar a salvação. Nós vamos fechar no tópico salvação e vamos mostrar o que a Bíblia diz sobre a salvação. Para esse primeiro vídeo, o foco é conceituar o que é salvação. Eu espero que seja bem compreensível. Eu vou tentar ser compassado no máximo possível. Não quero que o vídeo fique muito extenso também, mas também não quero ser muito rápido na leitura para que tenhamos um bom aprendizado. Peço a você que me assiste nesse momento. Se há algum tópico que você não entender, volta ao vídeo, assiste de novo a explicação compassadamente, pegue a Bíblia Sagrada, acompanhe na Bíblia Sagrada. Na maior parte do vídeo, você vai me ver olhando para essa direção, é porque o computador está aqui. Toda a matéria está no computador, eu ainda estou atualizando essa matéria. Mas a salvação está atualizada. Espero, com fé em Deus, Deus preparando. Eu quero aí estar disponibilizando essa apostila, ainda vamos
Vamos ver que forma que Deus vai nos direcionar aí, se a gente vai fazer impresso, aí vai, sei lá, que se interessar, arca com o que vai aí para envio, taxa de envio, para impressão, essas coisas. Mas eu, no meu coração, pretendo mesmo colocar para download. Não sei ainda como que eu vou fazer isso, não tem nenhum ponto de partida. Mas de repente Deus prepara alguém que entende, me ajuda aí eu consigo colocar no download no canal. Aí todos aqueles que é inscrito, que tem acesso ao canal, poderão aí ter o download, né? E vai ser uma bênção aí para mim, para vocês aí, tudo normal. Porque o meu intuito aqui é ajudar a você, entendeu? Colocando para download é melhor ainda, estando no canal, mas o acesso só para aqueles que é inscrito no canal, que poderão aí acessar e ter esse download disponível aí para estudar. Lição de número 2, conhecendo a salvação. Nosso textuário, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação só em Jesus. Em nenhum outro nome há, nenhum outro há salvação. Não há, só em Jesus. Mas o que é salvação? Como falei no começo do vídeo, o foco é mostrar o que é salvação e o que a Bíblia diz sobre isto. A princípio, pode-se afirmar que a salvação é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Vejamos alguns textos bíblicos. Olha o que a Bíblia diz acerca da salvação. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Base para a primeira explicação, que a salvação é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para livrar a minha vida e a tua vida da condenação eterna causada pelo pecado. Entendemos, pela Bíblia, que o pecado gera perdição, condenação. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida abundante. A segunda passagem bíblica que nos dá o respaldo para isso é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Evangelho de João. É muito bom entender que quando se fala do livro de João, não está falando das epístolas, que João escreveu 3 epístolas, que é 1º, 2º e 3º João. E também Apocalipse foi escrito por João. Quando falamos do livro de João, estamos falando do Evangelho de João, que está próximo a Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João, antes de Atos. É desse livro que eu estou falando, do Evangelho. Capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer é morrer, é deixar de existir. Aí, por Cristo vem a salvação, livre da morte, livre da condenação em Cristo Jesus. Tendo essa base, podemos afirmar também que a salvação é um ato soberano de Deus. Mas por que a salvação é um ato soberano de Deus? A salvação é um ato soberano da soberania de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. Olha só como que é um ato da soberania de Deus, porque Deus fez pela sua soberana e exclusiva vontade. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Segundo Coríntios 5, 18 e 19 são os versículos. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Deus tomou partido para salvar o homem.
Porque o homem jamais tomaria partido de buscar em Deus a salvação. O homem jamais toma partido de fazer o que é bom. A nossa carne é tendenciosa para o mal. A nossa carne é tendenciosa para o pecado. Por isso que Deus ele tomou partido para nos salvar, para nos libertar. Porque a condenação era iminente. No livro de Romanos, capítulo 3 e versículo 23, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. O pecado passou para todos. O pecado que Adão e Eva cometeu no Éden passou para todos. Por quê? Porque todos foram sentenciados à morte. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para ter um fim. O pecado delimitou a vida do homem por causa da maldade que foi plantada no coração do homem. Depois que o homem pecou, que Deus disse: do pó veio, para o pó voltarás. Só depois que o homem pecou. Antes do homem pecar, Deus não havia dado sentença para o homem. Deus havia dado palavra de bênção. Palavra do homem ir avante, de cuidar, de lavrar, de guardar o jardim. Porque era para o homem ficar ali eternamente. Ou seja, o propósito da morte de Jesus na cruz do Calvário é devolver ao homem aquilo que ele já tinha no início da criação, que é a vida eterna. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas por que usamos o termo salvação para a vida eterna? Porque todos quantos o receberam, recebem a Cristo, aceitam a Cristo, servem a Cristo, obedecem a Cristo, obedecem a palavra de Deus, esses têm o direito à vida eterna. Mas aqueles que não fazem, infelizmente, meus irmãos, nós vemos que Jesus ele falou a seguinte parábola: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, né? Abre-nos a porta. Ele fala: mas não conheço vocês. Mas por que Jesus vai usar o termo não conheço? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. São pessoas a quem muito é dada a oportunidade, muito é dada a palavra da pregação, da salvação, da fé, e a pessoa dá negatividade. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E quando você recebe muita negatividade, a tua tendência é ser negativo também com a pessoa que te deu a negatividade. Se você muito se insiste acerca de um propósito para alguém e a pessoa te dá negatividades, ao momento que você desiste da pessoa, você não vai, porque a tua esperança se acaba com a pessoa. Da mesma forma, não podemos pensar diferente, que nós temos aí o livre arbítrio para pensar, para fazer. Mas nós somos, ao mesmo tempo, guarda essa frase no teu coração, ao mesmo tempo que nós somos senhores das nossas escolhas, nos tornamos reféns delas. Se as nossas escolhas derem certas, seremos felizes por isto. Mas se as nossas escolhas derem erradas, teremos a derrota por isso. E Deus não vai alterar o resultado da tua escolha. Se tu escolher a vida, tu vai viver. Se tu escolher a morte, tu vai morrer. Se tu escolher a salvação, tu vai ser salvo. Se tu escolher a perdição, tu vais se perder. E é assim que funciona. A nossa vida é a escolha. Então, escolha a salvação para ser salvo em Cristo Jesus. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque a única forma de fugir da condenação eterna é estar em Cristo, porque a salvação é o resultado da morte de Jesus na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna. Muito bem. A salvação também é um ato, é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade. Olha o que diz Paulo na igreja de Roma, Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Todos se fizeram inúteis pela maldade. Nos fizemos inúteis pela maldade. Porque no nosso coração era continuamente má. Não tem jeito. Não adianta ficar nesse termo: mas eu não faço mal a ninguém. Eu não mato, não roubo, faço bem, eu ajudo o próximo. Isso é apenas partículas de coisas que nós temos o dever de fazer. Mas para ser salvo, salvação não é pela obra. Já vamos falar sobre isso. Já você vai entender essas questões. A salvação como um ato do grande demonstração de amor de Deus, podemos também pegar aqui, como não? João 3,16, como já falamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus, um grande ato de amor, um ato da soberania do Senhor para a minha vida e para a tua vida. A salvação é oferecida a todos, sem exceção. Deus não faz acepção de pessoa.
Em Cristo todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus, como também escreveu João no seu livro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Porém, para ser salvo, é necessário abandonar o pecado. A Bíblia diz isso. A pregação de Jesus foi assim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas arrepender do quê? Arrepender do pecado, arrepender da maldade. Quem adulterava não adultera mais. Quem fornicava não fornica mais. Quem ficava na idolatria agora não vai idolatrar mais. Não vai se prostrar diante de imagem de fundição, vai se prostrar diante do Senhor. Apenas diante do Senhor. Adorarás ao Senhor teu Deus. É o primeiro mandamento. Não haverá outro Deus diante de mim. Adore só a Deus. Andava debaixo de coisa errada, comprando e não pagando, agora vai pagar o que deve, viu? Com Jesus é assim, quer ser salvo, tem que andar na linha, fazer as coisas certas. A gente não faz obra boa para ser salvo, mas o salvo vai fazer as coisas boas. É isso que nós precisamos entender. A árvore é conhecida pelo fruto que produz. Vamos falar sobre isso também. A salvação, num terceiro tópico de objetividade, o primeiro conceito é a salvação, é o resultado da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, que livrou-me da condenação eterna causada pelo pecado. O segundo conceito, nós podemos entender que a salvação também é um ato da soberania de Deus. O terceiro é um ato da demonstração do grande amor de Deus. O quarto, nós vamos entender que a salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus. Muito bem, nós aprendemos que a salvação é um ato soberano do Senhor, é uma demonstração do amor também do Senhor. E agora nós vamos entender que também é um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante a fé, não pelas obras. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem, que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo do Senhor. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. A salvação não custou nada para mim e nem para você, é de graça. Mas Jesus pagou o preço. Para Jesus custou um alto preço. Ele pagou caro. Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Entenda. Quando a Bíblia fala comprar, esse termo comprar, porque naquela época era uma época em que se vendia e se comprava escravo. Então o apóstolo Paulo está elucidando como que tudo aconteceu. Você foi comprado como um escravo. Por quê? Porque você era escravo do pecado, obedecia ao diabo nas glutonarias, obedecendo ao diabo nas traições, obedecendo o diabo no adultério, obedecendo o diabo na roubalheira, roubando, furtando, matando, assassinando, obedecendo o diabo no uso de droga, bebida, nos vícios, obedecendo o diabo em tudo que não presta. E Jesus nos comprou para que nós saíssemos dessa imundície e viéssemos para a palavra do Senhor, viver abundantemente em paz, sendo fiel à nossa casa, sendo fiel à nossa família, sendo fiel na sociedade, sendo fiel no trabalho, sendo fiel no contrato, sendo fiel na palavra, assim sim, não, não, passou disso é procedência maligna, porque é disso que Deus se agrada, de pessoas que têm palavra, se é assim, sim, assim, sim, se é não, não, é não, não, e andarmos na verdade com o nosso próximo, não mentindo com o nosso próximo, mas na verdade, doa o que doer, andar na sinceridade com retidão. Muito bem, a salvação não vem pelas obras, não foi um ato de justiça teu, um ato de justiça de Deus, não foi meu, foi de Deus. Nós não fizemos coisas boas para sermos salvos. Isso partiu do Senhor. Mas uma vez que estamos em Cristo, que pertencemos ao corpo de Cristo, participando das coisas de Cristo, devemos andar na verdade. Porque quem é salvo em Cristo vai fazer coisas boas. Quem é salvo em Cristo vai cumprir o que diz a palavra. Dar água para o sedento, dar pão para o faminto, socorrer o necessitado. Isso é coisa básica da vida que nós temos que fazer. É nossa obrigação como seres humanos. É nossa obrigação em demonstração de amor um para os com os outros. Mas olha o que diz a Bíblia.
Olha só, o próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado, inimigo do Senhor. E a Bíblia diz que fomos comprados por bom preço. Jesus foi imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a Escritura. O que diz Isaías, capítulo 53, do versículo 4 ao 7. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Porém, aos homens, para Jesus custou preço, sofrimento, mas para nós foi de graça. Porém, aos homens foi concedido de graça, graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você nem eu pagaria tal preço pela salvação. Não pagaríamos o resgate, porque os nossos recursos se acabariam. Pois ela não depende de qualquer mérito de homem, nem de boas ações. Como não depende de obra, o que a Bíblia fala sobre isso? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça, conceito de graça. Graça é o favor imerecido de Deus ao homem. Ou seja, não merecemos tal favor, tal misericórdia. Mesmo assim, nos deu esse favor de nos salvar do pecado. Já que sozinho não iríamos sair. Já que sozinho não iríamos conseguir fugir de tal sentença. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, ofertou a salvação para mim, pobre pecador, principal dos pecadores, e para você, pobre pecador. Para você que precisa também de Jesus, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus. Estejamos, pois, atentos, pois Jesus também fez uma promessa que vai voltar. E que essa vinda não nos pegue de surpresa, que venhamos atentar para isso. Agora que você já sabe conceituar a salvação, quando alguém te perguntar o que é salvação, você vai saber responder e vai ter toda a base na Bíblia para mostrar o que é salvação, o que a Bíblia diz sobre a salvação e como um salvo deve se comportar. Nós vamos também falar em outros vídeos, nós vamos aí ter vários vídeos para colocar no canal sobre esse discipulado, que vai ser de grande proveito para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. Quero pedir a você que acompanhe na Bíblia Sagrada, leia a Bíblia. Pegue o capítulo todo que foi falado, leia o capítulo todo. É claro, aqui é tudo muito resumido, pelo fato de o vídeo não ficar pesado, da apostila também não ficar muito comprida. Mas pegue a Bíblia, leia o capítulo inteiro daquilo que está sendo relatado, para o maior aprendizado, o maior crescimento, o maior aproveitamento do nosso estudo. E como eu falei no começo do vídeo, vou estar estudando uma forma de, assim que eu terminar de atualizar essa apostila, ver se eu consigo disponibilizar para um download no canal. Amém? Fique atento, porque você que é inscrito no canal, você que ativou o sininho aí, ativa o sininho, se inscreve para você receber as notificações dos novos vídeos e ficar sabendo quando isso acontecer, porque pretendo colocar lá, para que você tenha acesso a isso, para que você possa estudar para o seu fortalecimento e crescimento na fé. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Sobretudo, estude com a família. Pegue um espaço com a família. Pegue os seus filhos, sua esposa, estude junto, assista o vídeo juntos, aprendam juntos. É muito importante a família aprender junto. E leiam junto, para o vídeo, pausa, lê, depois continua vendo de novo. E reserve um tempo só para isso. Não assista esse vídeo fazendo outras coisas, mas reserve um tempo só para isso. Senta direitinho e assiste o vídeo devagarzinho. Não entendeu? Pausa, volta, lê de novo até entender. E Deus vai te dar entendimento em tudo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, abençoe tua casa, tua família e tudo que você possui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Deus abençoe e fique com Deus.